Palavra de hoje: a vitória do improvável, parte 1. Pegue sua Bíblia, vamos ler 1 Samuel capítulo 13. Vamos ler alguns versículos. Hoje eu gostaria de compartilhar sobre Jonatas, filho de quem? Saul. Jonatas é um dos personagens bíblicos que eu mais admiro na Bíblia. Eu admiro muito a história de Jonatas, porque ele não foi apenas um homem de Deus, mas ele foi alguém que abriu mão de tudo. Abriu mão do trono. Entendeu o propósito dessa vida dele com alegria e abriu mão. Isso é algo extraordinário, porque as pessoas estão atrás de reino, poder e glória, mas Jonatas abriu mão de tudo isso. Eu sei que Jonatas é um mistério. Muitos pais às vezes questionam: pastor, há um mistério na Bíblia. E eu concordo com você que é um mistério. Que Saul, que era possesso, teve um filho extraordinário, que foi Jonatas. Mas Davi, que era cheio do Espírito, teve um filho possesso, chamado Absalão. Como é que você explica isso? A explicação é que, na verdade, não estamos destinados nem condenados a nada. Não importa se o seu pai ou se a sua mãe não foram homem e mulher de Deus, não eram convertidos. Isso não muda, isso não impede que o plano de Deus se cumpra na sua vida. Responda a Deus. Você pode ser um Jonatas, mas por outro lado, não fique confiado na unção que é do seu pai e da sua mãe, deixando de buscar a sua própria. Muitos filhos acreditam que essas coisas são passadas como que hereditariamente. Não funciona assim. É uma grande bênção, privilégio ter um pai e uma mãe cheio do Espírito, mas isso não impede você de ter a sua história com Deus. Você precisa de ter a sua história com Deus. Claro que há muitas bênçãos que você vai desfrutar por causa de pai e mãe, mas a maior parte delas vai ser resultado da sua própria escolha. Por isso, escolha hoje servir ao Senhor, amar ao Senhor, crer na mensagem do Evangelho. Jonatas é um desses, eu vou ler com você agora, é um desses homens de Deus que fez coisas assim extraordinárias. A história que eu vou ler com você agora é a história de um homem junto com seu escudeiro, 2 homens que decidiram enfrentar um exército de 30 mil. Isso não tem nem filme de X-Men, nem um Jedi encara um negócio desse, com seu sabre de luz. Falando muito de super-herói nesses dias, né? Sabe, o mundo fala muito de super-herói porque o mundo tem anseio duplo. Por um lado, todo homem quer ser herói, ele quer ter atos heróicos, mas por outro lado, todos eles anseiam pelo desejado das nações. O único verdadeiro herói é o Senhor Jesus. Por isso há tanto sobre super-herói, por causa dos anseios da alma. Então veja, 2 homens contra 30 mil. Isso é uma coisa tão improvável, tão absurda, que eu preciso ter até cuidado para colocar você nessa história, porque muitos iriam imediatamente dizer: não se aplica a mim, quem sou eu? Eu não tenho essa fé nem essa coragem, né? Davi disse: ainda que um exército se acampe contra mim, ainda assim terei confiança. Jonatas, um exército se acampou contra ele. Ele não só teve confiança, ele teve ousadia para encarar o inimigo. Mas sabe o que é mais impressionante e maravilhoso? Deus deu a ele vitória. Mas vamos entender o que estava acontecendo. A Bíblia fala que nesse tempo Saul era rei de Israel. Verso 5, 1 Samuel 13, verso 5. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30 mil carros, 6 mil cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos e pelas cisternas. Presta atenção, na Bíblia, cisterna não tem um sentido que o goiano dá. Aqui em Goiás, cisterna é um lugar que brota água, tá bom? No resto do planeta, cisterna é só o lugar que você guarda água. É um reservatório.
Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas por alguma razão aqui em Goiás mudaram o sentido da palavra cisterna. E aí, quando tem um poço, né, um buraco que flui água, chamam de cisterna. Veja, havia um tempo de opressão. Opressão, os filisteus simbolizam demônios, ação de demônios. E nesse tempo os filisteus oprimiam a Israel. Claro, Israel aqui aponta para nós, para mim e para você. Eventualmente a igreja também enfrenta peleja, batalha espiritual. E alguns de nós sofremos ataques malignos. Mas veja, a Bíblia fala que a reação deles, quando estava em apuro, né, no aperto, não foi de buscar o Senhor, de crer no poder de Deus. Eles se esconderam aonde? Cavernas, buracos. Esses não são lugares na Bíblia de ação de Deus, de poder de Deus, de glória de Deus. Entende? É sempre algo relacionado com opressão. Caverna, buraco, não é? Túmulos, lugar de morte, cisternas. A Bíblia fala de cisternas rotas, que não retêm, que não guardam a água. Então é assim que o povo estava. Agora, por que isso estava acontecendo? Vamos avançar na leitura, verso 19. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam o que, meus irmãos? Espada. Então, em todo Israel, não tinha um ferreiro. Portanto, ninguém tinha espada. Ninguém tinha espada. Sabe o que é mais impressionante? É que, presta atenção, a Bíblia fala que junto com Saul tinha 600 homens. E eles foram para lutar contra esses 30.000 filisteus que tinham carro. Mas nem menciona a quantidade de soldados que não estavam num carro de guerra, né? Tamanha quantidade. Mas nenhum deles tinha espada. Não era um exército sem espada. Pastor, como é que eles lutavam? Com porretes, com enxada, com foice, qualquer outra coisa. Mas não com espadas. Não havia espada, porque o inimigo quer sempre impedir que você use a espada. Está me ouvindo? O que é a espada? Efésios 6,17, não precisa de ler, diz que a espada é a palavra de Deus, ou a palavra de Deus é a espada do Espírito. Diga, eu creio que a palavra de Deus é a espada. O que o diabo mais teme? A espada. De todas as peças da armadura, essa é a única realmente de ataque. Ela é defesa e ataque. É espada. O diabo teme a espada, porque com a espada você quebra os grilhões, quebra as cadeias do diabo. Em todo Israel, ninguém tinha espada, com exceção de Jonatas e de Saul. Olha o que diz o verso 22. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Então, em Israel inteiro só tinha 2 que tinham espada. Quem era? Saul e Jonatas. 2. Como é possível isso? Uma nação inteira estava sendo oprimida. Qual é a razão? Não havia espada. Pastor, se a espada é a palavra, o que se aplica a nós? Se aplica que a opressão só fica na sua vida enquanto o diabo consegue impedir você de usar a espada. E como é que o diabo faz isso? Ele vai tentar te dizer que a espada é outra coisa, ou vai tentar te dizer que isso é uma superstição de crente pentecostal, ou algo parecido, mas não é. A Bíblia fala, quando o diabo veio para tentar Jesus, lá em Mateus capítulo 4, o diabo chega e fala o quê? Transforme essas pedras em pães. O que o Senhor responde para ele? Está escrito. Depois o diabo diz, pula daqui do pináculo do templo. Mas o que o Senhor responde para ele? Está escrito. Depois o diabo fala, tudo isso te darei, mostrando as nações do mundo. O que o Senhor responde para ele? Está escrito. O Senhor disse o tempo todo, está escrito. Isso estabelece o quê? Um princípio espiritual. Mas qual que é o problema de alguns irmãos? Olha para cá. É que tem muitos irmãos que estão o tempo inteiro dizem que estão sentindo algo. E eles querem ir contra o diabo com base no que eles estão sentindo.
Ah, eu estou sentindo que hoje é um dia de vitória. Ah, eu estou sentindo de Deus que nós vamos avançar. Ah, eu estou sentindo de Deus. Jesus não falou nenhum momento, Satanás, estou sentindo que... nenhum momento. Outros gostam de usar outra expressão: Deus falou comigo. Deus falou comigo. É incrível como tem irmão que ouve de Deus o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Deus falou comigo, mas ele não tem vitória. Por que não tem vitória? Porque Jesus não falou para o diabo. Está duvidando que eu sou filho de Deus? Deus falou comigo. Lá no Rio Jordão, agora mesmo, o céu se abriu e Deus falou comigo. Por que Jesus não falou para Satanás? Não é verdade? Deus não tinha falado: este é o meu filho amado? Mas o Senhor não falou: Deus falou comigo. Ele falou o quê? Está escrito. Por quê? Porque isso não tem nada de subjetivo, é objetivo. É legal, é contratual. Você tem a Bíblia na sua mão. É a palavra de Deus, é a promessa de Deus. Deus tem um compromisso com o que Ele falou. Portanto, quando você diz para o diabo: está escrito, encerra a conversa. Mas quando você fala para o diabo: ah, eu ouvi de Deus, o diabo fala: será que ouviu mesmo? Será que não foi assim uma imaginação? Será que não foi a sua emoção? Ou quando você diz: ah, eu estou sentindo de Deus. Mas será que você está sentindo é de Deus? Sempre vai ter questionamento. Está me ouvindo? Quando você usa qualquer expressão como essa. Mas não há questionamento quando você fala: está escrito. Entende? Agora, esse está escrito é a base legal. Mas a espada é usada quando você fala. Então o Senhor Jesus liberou a palavra: está escrito. Entendeu? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo não questiona o que está escrito. Ele vai procurar um outro ataque, não é? Ele leva Jesus para o alto do templo e fala: pula daqui, porque agora o diabo também vai dizer que está escrito, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito. O diabo cita o Salmo 91. Vê que coisa impressionante. Mas o Senhor diz: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tudo a base é está escrito, mas não em silêncio, mas liberando a palavra. O que significa o fato de que só Saul e Jonatas tinham espada? É uma situação anormal, em que na igreja o único que tem a espada é o pastor. É uma situação anormal, onde apenas o pastor e alguns líderes liberam a palavra, têm a espada. Entende? Numa situação anormal como essa, a opressão maligna pode vir facilmente na vida de muitos. Qual que é a vontade de Deus? Qual o padrão de Deus? É que todo membro, todo soldado desse exército tenha espada para usar na hora certa. Nós não somos uma igreja que só eu tenho a espada. Há uma espada disponível para você hoje. E essa máscara, simbolicamente, é uma maneira do diabo tentar impedir você de liberar a espada. Mas não tem nada que pode impedir você de liberar a palavra viva de Deus. Quando você fala a palavra, obras do diabo são desfeitas. É preciso falar o que está escrito para toda situação. Você está enfrentando lutas, né, com seu filho não quer vir mais para a igreja. Você tem que dizer: está escrito, a geração do justo é abençoada. Está escrito, todos os seus filhos serão ensinados do Senhor. Está escrito, eu creio no que está escrito, eu vivo com base no que está escrito. E o diabo tem que ceder porque está escrito. Entende o que eu estou dizendo? Ah, eu estou enfermo. Mas nós lemos aqui hoje, em Isaías 53, Ele levou sobre si as minhas enfermidades todas. Está escrito. Não é com base: eu estou sentindo que eu vou ser curado. Não, a base é: está escrito. Ah, eu não senti ainda isso. Não é com base em nenhum tipo de sensação, nenhuma. É simplesmente com base no que está escrito. Ande sem sentir, ande até sentindo coisas ao contrário. Os sintomas estão aparecendo, mas você diz: está escrito. Está entendendo o que eu estou dizendo? É preciso se apegar ao que está escrito. A crente é assim, é muito ligado na Bíblia. Pois é, porque nós somos como o Senhor Jesus. Está escrito. Quantos dizem amém? Então isso é um princípio espiritual. Qual era a razão da opressão então? A razão da opressão é que não havia espada. O inimigo tinha conseguido impedir que espadas fossem feitas. Então ele podia agir, infelizmente, né? A dominação
às vezes acontece porque o irmão fica calado. E aí sofre opressão porque não abre a boca. Pastor, mas eu não sei o que está escrito. Daí você precisa de ler a Bíblia. Então você precisa de ler para conhecer o que está escrito. Você precisa de sublinhar. Muitos irmãos, teve alguém que me criticou um dia, né? Nós estávamos aqui no jejum e eu fiz um livretinho de confissões da palavra. E alguém disse, pastor, as confissões aqui são só de coisas boas, né? Eu falei, claro. Eu deixo as ruins para você, eu fico com essas. Entende? Alguém fala, pastor, mas nós não temos que confessar, né? Coisas do tipo, é preciso todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, né? Coisas assim. Não, você pode confessar isso também, mas a ideia da palavra de Deus é que você viva pelas promessas. Então, aquela historinha antiga, né, dos crentes, caixinha de promessa, esses crentes estão firmes até hoje. Os que criticavam eles, não. Porque nós vivemos pelas promessas de Deus. Colecione promessas de Deus, porque tantas quantas são as suas promessas, tantas tem nelas o sim e o amém. De Deus, nem é o seu, é de Deus. É Deus dizendo, pode apropriar, é para você. É para você. Mas era para Israel no Velho Testamento. Eu sou o Israel do Novo Testamento. A promessa é para mim também. Eu sou filho de Abraão também. Tantas quantas são. Tem promessa? É para nós. Nesse contexto a Bíblia fala que Jonatas se levanta. Você sabe, quem estava reinando era Saul. Mas Saul já tinha perdido, como é que eu vou dizer, a unção. Não era mais um homem de fé, não tinha essa fé viva, não tinha essa fé dinâmica. Você vai ler, você vai ver que Saul, ele até tinha o sacerdote, ele tinha lá a túnica sacerdotal, ele tinha a arca da aliança, e Saul parece que ele usa tudo isso, mas é de maneira religiosa, supersticiosa, não era fruto de um relacionamento com Deus. Por isso Jonatas é que é o homem usado por Deus, não Saul. Deus já tinha rejeitado Saul, e isso foi no primeiro ano do reinado dele. Deus já tinha rejeitado, mas não Jonatas. Jonatas é o instrumento de Deus, e olha como Deus vai usá-lo. Vamos ler? Capítulo 14, verso 1. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Então lembra que eu te falei? A guarnição dos filisteus eram os soldados que ficavam vigiando. Mas quantos soldados, no mínimo, estavam acampados ali, meus irmãos? 30.000. Nós lemos no verso 5. 30.000. E aí Jonatas chega para o escudeiro dele. O escudeiro é o ajudador. O escudeiro é aquele que está ali para cooperar. Ok? E ele fala para o escudeiro: vamos passar a guarnição, vamos atacar a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai. Presta atenção, por que Jonatas não falou nada para o seu pai? Eu vou dizer para você algo alegórico aqui, e você vai perceber o que eu vou dizer. Saul simboliza a carne, Golias simboliza o diabo. Ambos resistem Davi. Golias resiste Davi, Saul também resiste Davi. Os dois querem matar Davi, tanto a carne como o diabo. No contexto aqui, nós temos Saul, que é a carne, e temos os filisteus. Golias era um filisteu, que é o diabo. Ambos estão aqui para resistir à ação do homem de Deus, nesse caso Jonatas. Nós temos a carne e o diabo tentando nos resistir. E a Bíblia fala então que Jonatas não falou nada para o seu pai, porque o que a carne diz diante de um desafio desse? Você que é mamãe, o que você diria para o seu filhinho Jonatas? Juninho, você não acha que está exagerando demais nesse negócio de igreja? Eles são 30.000, só 2. Você não acha que está sendo muito precipitado? A carne, a gente tem ideia da carne como sendo necessariamente só aquelas coisas feias, né? Aqueles pecados de impureza, lascívia, divisão, inveja, ciúme, brigas, contendas. Isso também é carne. Mas na Bíblia, carne não é só isso. Tem uma parte aparentemente boa da carne, sabe qual é?
visão natural das coisas. Sempre analisa na ótica natural, humana. A percepção dele é sempre natural. Ah, o pastor Luiz é abençoado? Nada, é porque ele é muito inteligente. Isso é carne. Ele não consegue enxergar bênção, favor, nem unção. Ele só consegue enxergar isso. Outros dizem, não, a vida dele é abençoada porque tem dinheiro. Ah, se eu também tivesse dinheiro, eu seria abençoado. Porque você é carnal e natural. Não é o dinheiro que faz a obra de Deus. É mais uma vez, o favor, a bênção e a unção. Então a carne é sempre natural. Jonatas falou, não vou contar para o meu pai onde é que eu vou. Porque senão, o que Saul iria falar para ele? O mesmo que falou para Davi. Quando Davi disse que iria pelejar contra Golias, o que Saul disse? Não vai não, você é muito jovem, inexperiente. Você não tem armas, você não tem armadura. Ele não, é guerreiro, experiente, antigo, está armado até os dentes. E olha o tamanho dele comparado com o seu. Então, na visão natural de Saul, da carne, é impossível enfrentar um negócio daquele. A chance de você vencer é muito pequena. Então, nem vamos tentar. Ele tentou impedir. Davi insistiu. Ele conformou-se, mas não concordou. Saul simboliza a carne. Mas Jonatas tinha com ele o escudeiro. Sabe o que esse escudeiro aqui simboliza? O Espírito Santo na sua vida. Você vai ver a diferença de Saul e do escudeiro. Vamos continuar lendo. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron. E o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Isso já era uma coisa extraordinária, porque do outro lado tinha 30.000. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido, ninguém sabia. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar até a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro lado outra penha íngreme. Uma se chamava Bozés e a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Micmas, a outra ao sul, defronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Aleluia. Bom, Jonatas fala, vamos primeiro ver o que Jonatas falou, porque é aquilo que nós também temos que falar. Qual a primeira coisa que ele fala? Vem, vamos atacar, né? A guarnição, mas ele chama ele de quê? Incircuncisos. Muitos crentes acham que essa é uma palavra, é um xingamento, né? É como se ele estivesse xingando o inimigo. Não é um xingamento, ok? Isso aqui é a linguagem da aliança. A circuncisão era um sinal de que eles eram povo de Deus. Eles não precisavam estar escondidos em túmulos, buracos e cavernas. Eles eram povo de Deus. Havia uma aliança de Deus com eles, um compromisso de Deus para abençoá-los. E do outro lado, eles eram incircuncisos, não faziam parte da aliança. Deus não tem compromisso com eles, tem conosco. Está me ouvindo? Você vai ser guardado sim, se você crer, porque tudo depende de fé. Saul estava na aliança, mas ele não cria. O resto do povo estava na aliança, mas estava escondido nos buracos. Jonatas entendeu a aliança. Eu sou circuncidado, meu coração foi circuncidado. Eu sou povo de Deus. Não vou viver como o mundo vive. Sabe, isso também até produz santidade em nós. Muitos veem santidade como sendo apenas algo moral, né? Uma conduta moral. Não, a santidade envolve todos os aspectos da sua vida. Entende? O mundo vive na tristeza. Eu tenho a alegria do Senhor. O mundo vive com medo. Eu tenho a paz que excede todo entendimento. O mundo vive angustiado, cheio de ansiedade. Eu vivo no descanso do Senhor. Isso é santidade. Quando você vive igual o incircunciso, você não está sendo o povo santo. O que significa a palavra santo? Separado. O povo santo significa que nós somos diferentes. As pessoas às vezes pensam que a maior diferença é uma questão exterior. Não é. Não é meramente uma questão de roupa, ou de cabelo, ou de coisas assim exteriores, não é. O principal é, o mundo vive sem paz, você tem paz. O mundo vive angustiado e com medo, você tem a segurança do céu. Está entendendo o que eu estou dizendo? Isso caracteriza você. Então não é meramente uma questão moral, é muito mais do que isso.
Apresentação pastor Aloísio Silva.